Obrigado, bispo. Eu quero cumprimentar a todos que estão assistindo a esta conferência abençoada na noite de hoje, com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar participando deste evento que trata de um tema que é importantíssimo, que é a pregação da palavra de Deus. Prega a palavra. Isso é um compromisso de todos aqueles que foram chamados pelo Evangelho, que atenderam ao chamado para vir a Cristo, porque depois de nós virmos a Cristo, nós temos o compromisso de compartilhar esse amor ao maior número possível de pessoas para levá-las a Cristo também. E aqueles que são chamados então para o ministério da palavra, esses têm uma responsabilidade ainda maior, como ensinadores, como pregadores que estarão expondo a palavra de Deus de forma a edificar o corpo de Cristo, além de pregá-la no sentido evangelístico. Aliás, a palavra de Deus, ela deve ser pregada e deve ser ensinada, mas a pregação, ela deve conter ensino, e o ensino deve conter a pregação. Ou seja, nós temos o compromisso de pregar e de ensinar, mas devemos nos lembrar que a pregação também deve conter ensino, e o ensino deve conter pregação. Nós devemos pregar enquanto ensinamos e ensinar enquanto pregamos. Quando nós olhamos a grande comissão, lá em Marcos capítulo de número 16, nós encontramos Jesus dizendo, ide e pregai. Mas quando nós vemos essa mesma grande comissão narrada no Evangelho de Mateus, nós encontramos Mateus dizendo que Jesus disse, ide e ensinai. Há contradição aí? Não. É porque ide e ensinai é ide e pregai, porque a igreja prega enquanto ensina e ensina enquanto prega. Esta é a missão precípua da igreja, pregar a palavra, proclamar a mensagem do Evangelho, ensinar os valores do reino de Deus em meio a uma sociedade corrompida, remando contra a correnteza, indo na contramão deste mundo decaído. Nós somos agência do reino de Deus aqui na terra, e como agência do reino de Deus aqui na terra, nós temos esse compromisso de levar adiante os valores do reino de Deus, ensiná-los e trazer mais pessoas para Cristo, para que elas possam vivenciar esses valores em suas vidas também. E o tema que me foi proposto dentro desse tema maior da pregação é o sermão expositivo e o arminianismo. Eu até, quando estive divulgando a minha participação nesse evento, cheguei a anunciar o tema que me tinha sido proposto como o sermão expositivo e os pressupostos calvinistas e arminianos, já adiantando um pouco a abordagem que eu iria fazer dentro deste tema. E eu gostaria de, como ponto de partida para a nossa reflexão sobre esse assunto nesta oportunidade, convidar você a ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 8. Aí onde você está, aí onde você se encontra, abra o seu exemplar da Bíblia, em Neemias, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Melhor para que nós possamos ter em mente, ao ler esse texto, todo o contexto destas palavras e desses acontecimentos que nós vamos destacar nessa passagem, como ponto de partida para a nossa reflexão sobre sermão expositivo. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1. A versão que eu tenho é a versão revista e corrigida. Diz a palavra de Deus, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba,
que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Queridos, esse texto lindo que acabamos de ler, trata-se de um momento especial, quando o povo, ao retornar do exílio, vai ouvir a leitura do livro da lei. Essa leitura é feita pelo sacerdote, pelo levita Esdras, ele sobre um púlpito de madeira que foi preparado para aquela ocasião, começa a leitura, ele começa exaltando ao Senhor, e quando ele exalta ao Senhor, quando ele louva a Deus, todo o povo diz, Amém, Amém, levanta suas mãos, e depois coloca o seu rosto em terra, e ele vai lendo o livro da lei. Sendo que quando ele vai lendo o livro da lei, é preciso que alguns levitas auxiliem o povo a entender o que está sendo lido. Por quê? Porque o texto bíblico estava em hebraico, mas o povo nessa época falava já o aramaico. Após o exílio, o povo falava o aramaico, que inclusive vai ser a língua nos dias de Jesus. De maneira que muito daquilo que era lido passava despercebido, sem ser percebido pelo povo, a não ser que alguém explicasse ao povo aquilo que era lido. É por isso que o texto bíblico vai dizer que, e leram o livro na lei de Deus, e aqui está se referindo ao trabalho dos levitas junto ao povo que estava no seu posto. O verso 7 vai dizer que Jesua, Ibane, Serebias e Jamim, dá a lista de nomes que auxiliaram desse trabalho, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E como é que se dava esse ensino? O verso seguinte, o verso 8, nos mostra. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. A leitura de Esdras era em hebraico, mas eles leram o texto, explicando para eles em aramaico, de maneira que eles podiam entender o sentido do texto. E o que foi que aconteceu quando eles entenderam o que o texto dizia? Houve um quebrantamento espiritual, houve um avivamento espiritual.
E depois houve uma grande festa. E diz o texto no final que eles celebraram, que eles se alegraram, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Versículo de número 12. Eles entenderam as palavras que lhes fizeram saber. O sermão expositivo nada mais é do que isso. O sermão expositivo é ler, explicar e aplicar. Sermão expositivo, se nós formos definir de outra forma, que também seja prática, nada mais é do que você explicar o sentido que tem aquele texto, você extrair daquele texto através de uma análise histórica, gramatical e literária daquele texto, o sentido daquele texto, a mensagem daquele texto e aplicar esse sentido, essa mensagem à vida dos seus ouvintes. Na verdade, quando você extrai o conceito bíblico daquele texto, através desse trabalho meticuloso de exegese, esse trabalho cuidadoso de exegese, procurando interpretar corretamente o texto a partir do seu contexto imediato e também do seu contexto geral no sentido da história da redenção. Quando você faz esse trabalho, primeiro você aplica em você mesmo, que está extraindo aquele conceito, aquela mensagem, aquele sentido daquele texto. Você primeiro aplica a sua experiência, a sua personalidade, o sentido, a mensagem daquele texto, e depois, uma vez aplicado em você mesmo, em você mesma, você, ao transmitir o sentido da passagem, tem que fazer isso de forma clara, de maneira que o sentido fique claro para todos e também a mensagem seja aplicada na vida das pessoas, de maneira que o sermão expositivo une, no final, o horizonte do texto bíblico com o horizonte da vida, da experiência das pessoas. O sermão expositivo, justamente por causa disso, é considerado o sermão mais rico de todos. É considerado o tipo de sermão ideal. Ele é o mais ideal. Não que os outros tipos de sermão, o sermão temático, o sermão textual, não tenham importância. É absolutamente equivocado você desprezar esses outros tipos de sermão, porque eles têm a sua importância dependendo do contexto, da circunstância. Porém, de forma geral, o sermão expositivo ele é mais enriquecedor. A pessoa aprende mais, ela absorve melhor o ensino bíblico através do sermão expositivo. Justamente por causa disso, nós encontramos no meio protestante de forma geral, independente de você ser calvinista ou arminiano, independente de você ser de outro ramo do protestantismo, um apreço especial pelo sermão expositivo. Tanto arminianos quanto calvinistas concordam que o sermão expositivo é muito mais enriquecedor. É o sermão ideal, tanto para pregar quanto para ensinar. Para ensinar, então, nem se fala. O ensino através do sermão expositivo é perfeito, enquanto através do sermão temático e do sermão textual, você tem algum conteúdo que é absorvido, mas não de forma tão rica como acontece quando temos um sermão pregado de forma expositiva. Um texto sendo abordado dessa forma, que é você fazer uma exegese do texto, uma análise do texto, em seu sentido gramatical, literário, histórico, analisando o contexto imediato, o contexto geral, e depois de absorver aquele sentido, clarificar esse sentido para o público, para os ouvintes, e aplicar ao final aquele conteúdo para a vida dos ouvintes. Não há nada mais enriquecedor em termos de sermão, em termos de transmissão da mensagem, do que essa experiência do sermão expositivo.
Há uma diferença entre arminianos e calvinistas em relação ao sermão expositivo. Qual é a diferença? A única diferença entre calvinistas e arminianos em relação ao sermão expositivo consiste nos pressupostos calvinistas e os pressupostos arminianos quando eles se aproximam do texto bíblico para, através dele, eles estarem extraindo uma mensagem para aplicá-la ao povo. O trabalho, essencialmente, é o mesmo. Primeiro você vai ler o texto. E quando a gente fala de ler o texto, em termos de sermão expositivo, a gente está querendo dizer ler várias vezes o texto. Não só numa única versão, o ideal é que você leia em várias versões. Se você tiver várias versões da Bíblia em português em sua casa, e se você souber também ler em outros idiomas e tiver a versão do texto bíblico em outros idiomas, isso também é muito interessante. Se você puder ler no original, melhor ainda. Mas você deve ler o texto várias vezes, e sempre na leitura se fazendo as seguintes perguntas: quem, quando, onde, porquê, como. E depois de responder essas perguntas e entender bem o sentido do texto, aí você vai tentar esboçar um sermão, e nesse processo de esboçar um sermão, aí sim, nesse momento, é que você vai ter o auxílio de comentários bíblicos. O ideal não é você ir direto para o comentário bíblico. O ideal é primeiro você orar sobre o texto, lê-lo várias vezes, em várias versões, meditar sobre ele, fazendo essas perguntas, e aí sim, no momento de você começar a construir, elaborar, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, o sermão, aí, depois disso, de você esboçar o sermão, é que você vai para o comentário bíblico para que ele possa enriquecer melhor a sua exposição bíblica sobre aquela passagem. E você deve fazer uma análise daquele texto, como eu já disse, nessas três perspectivas: uma análise gramatical, uma análise histórica e uma análise literária. Então, a aproximação do texto, ela é idêntica, tanto para o arminiano como para o calvinista, quando eles vão preparar um sermão expositivo. A aproximação, tecnicamente falando, é a mesma, mas os pressupostos são diferentes. Os pressupostos são diferentes. E em termos daquelas passagens que dizem respeito à mecânica da salvação, que é o que nos diferencia, que diferencia arminianos e calvinistas, basicamente, porque os calvinistas têm uma compreensão da mecânica da salvação monergista, ou monergista rígida, enquanto os arminianos têm uma compreensão sinergista. Nós chamamos sinergista evangélica, porque existe também aquelas compreensões sinergistas heréticas, mas outros teólogos arminianos preferem chamar de monergista condicional, o que também faz sentido quando nós entendemos realmente como se dá a mecânica da salvação à luz do texto bíblico. Então, quando se trata desse tipo de passagem bíblica, onde nós temos a mecânica da salvação tratada, tangenciada, então a coisa muda, porque você vai para o texto com aquele pressuposto. E fato é que, para o calvinista, há muito mais dificuldade na hora de você analisar determinados textos que tratam da mecânica da salvação. Há muito mais trabalho a ser feito, já que você se aproxima dele com um pressuposto monergista rígido, do que para o arminiano. Vamos usar, por exemplo, os textos que dizem respeito à expiação ilimitada. Se você é um monergista rígido, um calvinista, e se aproxima dessas passagens bíblicas que indicam que a expiação é ilimitada, então você vai ter um trabalho árduo aí, para tentar apresentar aquele texto dizendo uma coisa que, na verdade, ele não diz. Porque se você olhasse para ele simplesmente como ele se apresenta, não teria nenhuma dificuldade. Mas fazer uma abordagem monergista rígida, com esse pressuposto monergista rígida, vai levar o calvinista, por exemplo, para sermos bem específicos, a
ter que dizer que em 20 passagens da Bíblia, onde aparece o termo mundo, ele não se refere a toda a humanidade, mas se refere apenas ao mundo dos eleitos. Veja, você está indo sobre aquelas passagens, não é uma, não é duas, não é três, ou não é uma, não são duas, não são três, não são 5 nem são 10. 20 passagens e dizer sobre elas que mundo ali, em todos aqueles casos, é mundo dos eleitos. Você vai ter que ir sobre 48 passagens em que aparece quem quer que, qualquer que ou todos, e vai dizer que nessas 48 passagens, 16 em que aparece qualquer que, 16 em que aparece quem quer que, e 16 em que aparece todos, você vai dizer que na verdade não são todos, mas na verdade é todo tipo de pessoa, é só uma referência aos eleitos. E você vai dizer, para completar, que em mais 8 passagens, na verdade mais 6 passagens, onde aparece a expressão todo homem, na verdade não é todo homem, é todo tipo de homem. Isso significa que você vai mexer ao todo em 74 passagens. Você vai dizer que aquelas 74 passagens, elas não dizem respeito a uma salvação que é oferecida de forma universal. Há uma expiação que se dá de forma ilimitada. Há uma expiação universal, mas universal qualificada, claro, como costumo frisar, porque a provisão é universal, mas a apropriação é individual. É preciso ter fé, como está escrito lá em Romanos capítulo 3. É preciso ter fé no sangue. É preciso ter fé no sangue para que então a obra de Cristo seja aplicada na sua vida. Então veja que é muito difícil. Vamos para outro exemplo. Dentro dessa mesma área da expiação ilimitada, alguém pode dizer, mas tem passagens que também são difíceis para nossos irmãos arminianos. Será? Aquelas passagens que dizem que Jesus morreu pelas ovelhas, que Jesus morreu pela igreja, que Jesus morreu pelos seus amigos. Ora, essas passagens devem ser complicadas para o arminiano. Não, de forma alguma. Se a passagem diz que Jesus morreu pelas ovelhas, ele morreu pelas ovelhas, sim. Ovelhas ali é uma referência à igreja. Quando diz que Jesus morreu pela igreja, morreu pela igreja mesmo. Quando fala que morreu pelos seus amigos, é uma referência, sim, aos eleitos, aqueles que haveriam de se salvar. Não há problema quanto a isso. O problema é você encontrar na Bíblia algum versículo dizendo que Jesus morreu somente pelas ovelhas. Somente pelos amigos. Somente pela igreja. Isso você não encontra. E a partir do momento que você trata um texto que diz que Jesus morreu pelas ovelhas, como que querendo dizer que Jesus morreu somente pelas ovelhas, então eu vou dizer que quando Paulo diz em Gálatas que Jesus morreu por ele, eu devo entender que Jesus morreu somente pelo apóstolo Paulo. Se eu digo aqui nessa noite, Jesus morreu por mim, isso significa dizer que Jesus morreu somente por mim? Não. Jesus morreu por aqueles que haveriam de se salvar, mas Jesus não morreu apenas por aqueles que haveriam de se salvar. Ele morreu por todos. Como está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 2, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 10, é dito que Deus é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Por que principalmente dos fiéis? Porque fiéis são aqueles que creram, que responderam positivamente ao chamado divino para a salvação, que responderam positivamente ao chamado da graça de Deus, a ação da graça de Deus nas suas vidas, e permaneceram firmes. Esses são os fiéis, mas ele é o Salvador de todos os homens. Então veja, o arminiano não tem problema com essas passagens.
Ele não precisa dar nó em pingo d'água, não precisa fazer um esforço hercúleo para que essas passagens digam o que elas realmente querem dizer. Não, ou o que ele acha que elas estão dizendo. Não, ele aceita essas passagens como elas são. Elas dizendo o que elas dizem. Agora, imagine o esforço que é preciso fazer para tentar explicar em dezenas de passagens que elas não dizem o que elas realmente dizem. É justamente por causa disso que os nossos irmãos calvinistas são muito mais bem treinados em termos de sermão expositivo. Primeiro, de forma geral, o protestantismo deu um destaque ao sermão. Quando houve a reforma protestante, a palavra de Deus ganhou um destaque, a pregação da palavra de Deus. Você vai ver nas primeiras gerações de protestantes que as pessoas valorizavam tanto a pregação, que a pregação era simplesmente 75%, chegava a ser 80% do culto. A mensagem, a pregação da palavra de Deus. Até mesmo em casamentos, as pessoas se sentavam, os noivos se sentavam para ouvir a palavra de Deus. Às vezes a festa do casamento terminava e o grande entretenimento depois da celebração ali do casamento era ouvir a pregação da palavra de Deus. Você encontra relatos disso entre os primeiros protestantes. E esses sermões chegavam a durar 2 horas, 3 horas. E eram sermões expositivos, do tipo expositivo. Então, de forma geral, a valorização da palavra de Deus, sola scriptura, somente a palavra. A palavra acima da tradição, a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A tradição tem a sua importância, mas está abaixo da palavra, a palavra está acima da tradição. Então, a palavra de Deus como única regra de fé e prática fez com que a pregação ganhasse um destaque, o ensino ganhasse destaque. E, com isso, o sermão expositivo. O sermão expositivo. Sendo que, de forma geral, os nossos irmãos calvinistas são mais bem treinados nessa área, porque é preciso reconhecer que um esforço maior é necessário. E isso faz com que eles acabem sendo muito mais bem treinados nisso, enquanto nós não vemos de forma tão comum entre alguns centros arminianos, entre algumas igrejas, esse sermão expositivo. Ele não é tão comum como é absolutamente natural em ambientes calvinistas. Porque a própria necessidade mesmo impõe isso, além dessa herança da reforma protestante, mas que é uma herança de todos nós como protestantes. Mas você vai encontrar durante a história vários grandes pregadores arminianos, e que pregavam de forma expositiva, pregavam o sermão expositivo. Então, o sermão expositivo, ele é algo importante, é algo que deve ter um destaque no nosso ministério, porque o ministério daquele que pastoreia a igreja, daquele que é mestre, daquele que é missionário, daquele que tem como seu principal instrumento de trabalho a palavra de Deus, o ministério dele é, como a Bíblia mesmo descreve, o ministério da palavra, onde ele tem que se dedicar principalmente a 2 coisas: a oração e ao estudo e pregação da palavra de Deus. Você se lembra dos apóstolos, né? Que devido às demandas sociais da igreja, instituíram, sob orientação divina, inspirados por Deus, o diaconato. O diaconato foi criado para quê? Para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ministério da palavra e à oração. À oração e ao ministério da palavra. Então, como o nosso principal instrumento de trabalho é a palavra de Deus, então o sermão expositivo tem que ter uma importância enorme para a gente, ainda mais que o ministério da palavra, ele é um ministério que tem uma importância tremenda na edificação do corpo de Cristo. Porque é através da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que Deus ensina, exorta, edifica a sua igreja de forma especial, plena, perfeita, ideal.
E a melhor forma, repito, de você extrair o conteúdo bíblico, o conceito bíblico, a mensagem divina do texto em apreço e clarificá-la ao povo e aplicá-la à vida do povo, de forma ao povo realmente absorver aquele conteúdo, entendê-lo e absorvê-lo para suas vidas e aplicá-lo em suas vidas, é através do sermão expositivo. Logo, o sermão expositivo, ele deve ser enfatizado em nossos púlpitos. Ele deve ser a norma em nossos púlpitos. Repito, não desmerecendo o sermão temático, não desmerecendo o sermão textual, que são muito bons. São muito bons. E na história do cristianismo nós temos vários exemplos ricos de mensagens que ficaram para a posteridade, que eram mensagens temáticas, que eram mensagens textuais, sermões temáticos, sermões textuais. Porém, é fato que o sermão expositivo é aquele que mais se destaca na história do cristianismo. Quando nós olhamos para os sermões da Bíblia, os sermões de Estevão, de Pedro, nós não vamos encontrar neles todas aquelas características que nós vamos encontrar no sermão expositivo. Mas alguma coisa ali se assemelha um pouco com aquilo que a gente compreende hoje como sermão expositivo. Como disse, a definição mais sintética, básica, fundamental do sermão expositivo é ler, explicar, clarificar, né, e aplicar. E quando você vai extrair o conteúdo, você tem que olhar não só para o contexto imediato, mas o contexto geral, no que diz respeito à história da redenção. E isso nós vemos, por exemplo, no sermão de Estevão, onde ele passeia na Bíblia ali para contar aos seus ouvintes a história da redenção e para que eles possam entender aquilo que estava acontecendo. A mensagem que os cristãos pregavam. Porque eles tinham aquele posicionamento, o que realmente tinha acontecido. O que significou realmente a morte de Cristo. Então nós vemos ali elementos na mensagem de Estevão, vamos ver também um pouco na mensagem de Pedro, mas volto a dizer, a gente não pode olhar para esses sermões tentando analisá-los de forma a tentar entendê-los como sermões que se enquadram perfeitamente ao formato que hoje tem o sermão expositivo, porque durante a história, essa forma de pregar, ela foi sendo mais aperfeiçoada, foi sendo mais desenvolvida. Mas em linhas gerais, de forma básica, a gente pode dizer que aqueles sermões se assemelham, de certa forma, ao que nós entendemos como sermão expositivo. Mas eu li esse texto aqui de Neemias justamente porque ele, para mim, é um dos mais perfeitos para indicar a importância de um sermão expositivo. Porque nós voltamos a frisar aqui, vemos essa passagem que o povo não estava entendendo o que havia sido lido, o que estava sendo lido, porque estava em hebraico e eles sabiam aramaico apenas, não entendiam mais o hebraico. Devido ao exílio, aquelas décadas de exílio, eles acabaram todos se acostumando com o aramaico, que é uma língua semítica também, que inclusive vai influenciar no surgimento do hebraico moderno. O aramaico, que era a língua falada nos dias de Jesus, e o texto estava em hebraico, aquele hebraico antigo. E aí os levitas se aproximavam do povo que estava no seu lugar, ouvindo reverentemente, isso é importantíssimo, reverentemente a pregação, o ensino, a leitura do texto bíblico. Havia uma reverência, e quando nós reverenciamos a palavra de Deus, atentamos para ela, nos aproximamos dela com sede, com o coração aberto, então nós encontramos nela tudo aquilo que nós precisamos, carecemos para o nosso crescimento e desenvolvimento espirituais, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso despertamento, para o nosso crescer em Deus. E o povo estava ali ávido, o povo estava faminto, o povo estava sedento. E Esdras lia,
E o povo todo, em reverência, ficou em pé. E quando ele louvou ao Senhor, todo o povo respondeu amém, amém, que significa assim seja, assim seja. E levantou as mãos. Esdras não precisou dizer, levantem as mãos. Eles naturalmente levantaram as suas mãos para adorar ao Senhor. E também espontaneamente se prostraram, se jogaram ao solo, adorando o Senhor com o rosto em terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E à medida que ele lia, os levitas iam lendo para eles, explicando em aramaico, para que eles entendessem. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. O conceito de inspiração no cristianismo é diferente do conceito de inspiração em outras religiões. Por exemplo, no islamismo, o Alcorão é entendido como inspirado por Deus. Mas os muçulmanos, eles acreditam que se você lê o Alcorão em português, se você lê o Alcorão em alemão, em inglês, aquele texto em inglês, aquela versão em inglês, aquela versão em alemão, aquela versão em português, em espanhol, não é inspirada por Deus. É preciso que você aprenda o árabe para ler o texto original do Alcorão em árabe, porque somente o texto em árabe é inspirado por Deus. Já o conceito cristão de inspiração não é esse. Se aquela versão da Bíblia hebraica em português, se aquela versão do Novo Testamento, do texto neotestamentário em português, foi fiel ao sentido da passagem, então não foi perdida a inspiração. Se foi mantido o sentido da passagem, o que a passagem queria dizer, não foi perdida a inspiração. O conceito de inspiração no cristianismo é diferente de outras religiões. Não só o islamismo tem essa compreensão, mas outras religiões orientais também têm essa compreensão. Por falar de inspiração, alguns acreditam que a inspiração do texto bíblico é um caso de antinomia. Como assim antinomia? Porque a palavra foi inspirada por Deus. Ela é totalmente divina, mas ela também é humana. E Deus respeitou, na elaboração do texto bíblico, as características de cada um daqueles autores. Porque, por exemplo, você, quando lê o texto de Amós no original, você percebe que o texto é mais simples, mais rude. Por quê? Porque Amós era um agricultor, um boiadeiro, cultivador de sicômoros. Ele era um homem mais simples. Aí quando você vai ver o texto de Isaías, é um texto muito mais bem escrito, refinado. Por quê? Porque Isaías era um palaciano, era um nobre, era um intelectual de sua época, era uma pessoa muito bem instruída. Assim como um texto de uma epístola paulina é um texto muito mais bem escrito no original do que, por exemplo, a segunda epístola de Pedro. Nós temos a primeira epístola de Pedro escrita num grego melhor, enquanto a segunda Pedro não, porque numa epístola Pedro contou com o auxílio de alguém, mas na outra não. E Pedro, o texto bíblico nos apresenta ele como uma pessoa simples. Ele tinha, claro, aquela educação básica que todo judeu tinha, mas ele não era uma pessoa culta como Paulo era. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, é muito mais bem escrita ali no original do que outros textos. Quer dizer, Deus ele respeita as peculiaridades, as características de cada um. Então, o texto bíblico é humano no sentido de que respeita as características de cada autor. Mas é divino, porque o que ele não escreveu por si mesmo. Como diz Pedro, o que escreveram foi por inspiração divina, foi pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso, alguns consideram que nesse caso há uma antinomia. Porque é meio difícil você entender como a coisa pode ser humana, mas ao mesmo tempo divina. Como é o caso da natureza de Cristo, a dupla natureza de Cristo. É um caso também de antinomia. Porque
nós entendemos à luz do texto bíblico que Jesus era 100% homem em sua encarnação. Mas também entendemos que ele era 100% Deus. Jesus não era 50% homem, 50% Deus, 50-50. Não, ele era 100% homem, 100% Deus. Consubstancial conosco na humanidade, consubstancial com o Pai na divindade. Plenamente homem, plenamente Deus. Completamente homem, completamente Deus. 100% homem, 100% Deus. Não dá para a gente, humanamente, descrever como isso é possível. Isso é uma antinomia. Outra antinomia, a doutrina da Trindade. É outra antinomia. Onde é que eu quero chegar falando de antinomia? Eu vou chegar lá. Eu vou tangenciar a questão dos pressupostos calvinistas e arminianos mais uma vez. A Trindade é outro caso de antinomia, porque a Bíblia nos apresenta Deus como sendo um só. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, é assim que a Bíblia nos apresenta elas, mas formando um único ser. Deus é um só. Nós somos monoteístas. Nós não somos politeístas. Deus é um só. Deus é uma unidade composta, por assim dizer. Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, nós temos aí outro caso de antinomia. Agora, para os teólogos calvinistas, você tem mais um caso de antinomia, que os arminianos não concordam que exista. Eles dizem que a conciliação entre soberania de Deus e liberdade humana é um caso de antinomia. Porque o texto bíblico é claro, dizendo que existe uma liberdade. Mas o texto também é claro, dizendo que existe a soberania divina, e para o calvinista, que é determinista em sua compreensão da mecânica da salvação, e de forma geral de tudo, porque Deus predeterminou todas as coisas, inclusive no calvinismo, Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer, porque Ele já determinou tudo o que vai acontecer. Ou seja, o pré-conhecimento de Deus, a onisciência divina e a presciência divina, o fato de Deus saber de todas as coisas, antes de todas as coisas acontecerem, decorrem do fato de que Ele já determinou de antemão todas as coisas. Por isso é que Ele sabe de todas as coisas. Quando nós entendemos à luz da Bíblia que Deus não precisa predeterminar todas as coisas para Ele saber de todas as coisas. Ele sabe simplesmente porque Ele é quem Ele é. Ele é Deus. Então veja, para o calvinista existe um outro caso de antinomia. A liberdade humana e a soberania divina são coisas que são difíceis de se conciliar. Então é um caso de antinomia. Para o arminiano não é um caso de antinomia. Então percebe que aqueles pressupostos que nós temos, com os quais nós nos aproximamos do texto bíblico, quando eles não se coadunam muito bem com aquilo que o texto bíblico diz, provoca esse tipo de situação. Para o calvinista, é uma antinomia. É difícil. Para o arminiano já não tem essa dificuldade. Ele entende que Deus determina muitas coisas, mas outras coisas Ele apenas permite pela sua soberania. Mas administrando tudo conforme a sua perfeita sabedoria, para que no final, tudo aquilo, que Ele tem estabelecido para que aconteça na consumação dos tempos, se concretize. E soberania não existe quando... A soberania não existe apenas quando você predetermina todas as coisas, ou determina todas as coisas. Soberania existe quando você tem uma autoridade que abrange todas as coisas. Se abrange todas as coisas, não precisa ser absolutamente determinativa a soberania. Você pode ser parcialmente determinativo, mas você não pode ser parcialmente abrangente. Porque se você é parcialmente abrangente, então você não é soberano. Não há soberania, de fato. Mas isso já é um outro aspecto, um outro ponto, que nós enveredarmos por esse ponto agora, vai fazer com que nós fujamos aqui do centro do nosso assunto.
Mas eu quero que fique claro, nós já estamos chegando ao final de nossa exposição, eu quero que fique claro, que isso fique muito claro, que o sermão expositivo é importantíssimo, que é preciso que os arminianos que ainda não se dedicam à abordagem bíblica expositiva, à ministração, à transmissão do conteúdo bíblico de forma expositiva, que comecem a fazer isso, porque essa é a forma mais enriquecedora de transmissão do conteúdo bíblico para o povo. Aliás, para a própria vida daquela pessoa, como eu disse, quando você extrai o conteúdo daquela mensagem, quando você analisa o conteúdo daquela passagem, a mensagem daquela passagem, primeiro você aplica isso na sua própria vida, e aí você é plenamente edificado. A palavra de Deus, ela passa a ser melhor usufruída em sua riqueza. Uma coisa é quando você simplesmente lê o texto bíblico, isso já te traz edificação. Outra coisa é quando você estuda o texto bíblico, mergulha no texto bíblico, saboreia o texto bíblico, investiga o texto bíblico. Quando você faz isso, você extrai dele riquezas que antes não estavam acessíveis a você, porque você não examinava as Escrituras como deveria ser feito. Você, na verdade, não fazia um real exame das Escrituras. Quando Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Você deve examinar o texto bíblico. Você deve se aprofundar nele. Você deve comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Deve se permitir ser cheio da palavra de Deus. Os crentes, eles eram conhecidos no passado como pessoas do livro. Isso é uma marca do protestantismo. Os crentes eram conhecidos como homens do livro, pelo apreço à palavra de Deus. E esse apreço deve continuar, porque é através da palavra de Deus que há avivamento, é através da palavra de Deus que há crescimento, é através da palavra de Deus que a santificação é operada em nossas vidas. Santifica-os através da palavra. Santifica-os na verdade, disse Jesus, João 17:17. A tua palavra é a verdade. Como purificará o mancebo o seu coração, observando conforme a tua palavra? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Bendito é aquele que lê e medita na palavra de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dando fruto na estação própria. As suas folhas não caem, não murcham e não caem, e tudo quanto essa pessoa fizer, prosperará, assim diz a palavra de Deus. Então, ame a palavra, seja apaixonado pela palavra de Deus. Houve um missionário escandinavo que foi um dos mais importantes na história da formação das Assembleias de Deus do Brasil. Inclusive, é uma das grandes referências teológicas também da denominação a qual eu pertenço, a Assembleia de Deus, que é o missionário Lars Erik Bergsten, conhecido como Eurico Bergsten. E na sua última entrevista, antes de falecer, dada na revista Obreiro Aprovado da CPAD, uma revista de mais de 40 anos de estrada, que traz artigos teológicos que são voltados para pastores, líderes, mas também para estudantes da palavra de Deus, artigos que tratam de teologia pastoral, mas que também tratam de teologia de forma geral. Inclusive, na nova versão da revista Obreiro agora, nós temos ela dedicada para pontos específicos doutrinários, teológicos, de interesse geral do crente, especificamente ou principalmente para
os pentecostais. E nessa última entrevista dele, ele só se emocionou no final, quando foi feita a ele a última pergunta. Ou melhor, quando ele foi responder a última pergunta que lhe foi feita. A última pergunta foi: que mensagem você deixa para os jovens que estão começando o ministério, aquelas pessoas que estão começando a dar os seus primeiros passos no ministério? E ele respondeu dizendo, com os punhos cerrados, literalmente ele cerrou os punhos, e com a voz embargada e lágrimas quentes e grossas rolando pelo canto dos seus olhos, ele disse: amem a palavra de Deus, sejam apaixonados pela palavra de Deus. Aquele que milita na pregação do evangelho, o crente de forma geral, aliás, deve amar a palavra de Deus, ainda mais se dedicar a ela, aquele que tem ela como seu principal instrumento de trabalho, aquele que vive no ministério da palavra, aquele que tem essa responsabilidade sobre si, de ensinar, de pregar. Ele deve se esmerar no ensino, ele deve se aperfeiçoar no ensino, ele deve se aperfeiçoar sobretudo no estudo da palavra de Deus. Ame a palavra, coma a palavra, viva a palavra, encarne a palavra e pregue a palavra de Deus em sua inteireza. Que você possa viver a palavra e que você possa pregar a palavra. Pregar com a sua vida e pregar também com as suas palavras, de forma eloquente, com o coração e sendo fiel ao que o texto bíblico está querendo dizer. Edificando o povo de Deus, sendo bênção para o povo de Deus. Amém? Que essas palavras que foram proferidas neste momento sejam guardadas no teu coração e aplicadas sábio e obedientemente na tua vida para o teu crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento do teu ministério. Prega a palavra, prega a palavra. O povo quer palavra, a palavra de Deus. O povo não quer historinha, o povo não quer que você seja um showman. Tudo isso pode fazer as pessoas rirem, tudo isso pode, no momento, entreter as pessoas gostosamente, mas aquilo que deixa marcas na vida, aquilo que transforma vidas, aquilo que revoluciona a nossa vida, aquilo que norteia a nossa existência, é a palavra de Deus. Então pregue a palavra, pregue a palavra. Quando subir ao púlpito, quando estiver à frente da escola dominical, quando estiver numa sala de aula, para ministrar algo relacionado à palavra de Deus, no curso teológico, quando você estiver evangelizando, pregue a palavra, pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, pregue a palavra, porque Deus te chamou para pregar a palavra. E só a palavra de Deus é que traz vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, água para saciar a nossa sede, pão para mitigar a nossa fome, óleo, bálsamo para sarar as feridas, os vergões das paredes da nossa alma. A palavra de Deus, ela é tudo que você precisa, ela é tudo que você carece. Amém? Prega a palavra, tão somente a palavra. Deus abençoe a todos.